Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre três casos que eu acho muito interessantes, que eu gosto muito de discutir, que são os casos do iPhone, do Concorde, que depois teve suas tecnologias aproveitadas pela Airbus, e pela Embraer no Brasil. São três produtos que a gente adora, por assim dizer, né? Os aviões da Embraer, da Airbus e o iPhone, e são três casos de inovação tecnológica que ilustram muito o ponto que eu tenho feito no curso, que a gente tem discutido sobre a complementariedade da relação entre Estado e mercado, né? Ou seja, mercado e Estado nos países que funcionam e que dão certo são complementares e não substitutos, né? E os casos de inovação do Concorde e do iPhone especificamente nos ajudam a entender isso, né? Esse é um ponto que foi muito bem feito pela Mariana Mazzucato naquele livro dela, O Estado Empreendedor, né? Ela mostra como o iPhone foi fruto dessa interação, dessa sinergia ou dessa simbiose entre setor privado americano e setor público americano, né? E no Brasil a gente tem um belo exemplo disso também, que é a Embraer, né? Começando pelo caso do iPhone, que a Mariana Mazzucato destaca, né? O iPhone ele é produto da genialidade do Steve Jobs, né? Que criou a Apple, né? Tem inclusive várias biografias agora em forma de filme do Steve Jobs, recomendo assistir, são muito legais. Que é uma empresa hoje entre as mais valiosas do mundo, né, praticamente 800 bilhões de dólares de valuation, já ela vai chegar em 1 trilhão de dólares, né? Mas a inovação que ela fez com o iPhone é incrível, porque eles conseguiram pegar tecnologias extremamente úteis e relevantes, né, que são a internet e o sistema de GPS, né, de localização no planeta, que foram desenvolvidos basicamente pelo Estado americano, por outros motivos, né? A internet foi desenvolvida porque o Estado americano bolava meios de criar redes em que, mesmo a partir de um ataque na época da Guerra Fria, a rede poderia ser robusta, né? Eram redes dispersas, com hubs dispersos, né? Com sistemas de comunicação dispersos, ou seja, não eram mainframes com redes, com sistemas muito centralizados, vulneráveis a ataques, né? Então a internet veio um pouco dessa pesquisa de protocolos de comunicação e de redes dispersas como uma estratégia de defesa do governo americano, né? Foi meio que sem querer que nasceu a internet. A gente pode dizer que no limite a internet nasceu como a partir do medo americano do bombardeio soviético, por assim dizer, né? Então a internet foi toda ela feita com pesquisa pública, com investimento público, com gasto público, né? O Estado americano, especialmente da parte militar, né, teve um papel fundamental, né? Mesmo se aplica para o sistema de GPS, que é um sistema de navegação global, muito usado pela Marinha Americana originalmente, que acabou se difundindo e hoje é o grande sistema de navegação, não só de navios, né, mas de orientação na Terra, né, a partir de um sistema de satélites, né? Então, a Mazzucato mostra no livro como a grande sacada do Jobs foi pegar essas tecnologias maravilhosas e colocar num aparelhinho super portátil, rápido e ágil, né, de design maravilhoso, que é o iPhone, né, e dar um uso para isso, um uso comum de dia a dia, né? O ponto dela que eu concordo, que eu gosto muito, é que o nosso iPhone, o nosso Samsung Galaxy, que fez algo parecido, né? Aliás, a Samsung é um outro belo exemplo disso, né? Sem internet, sem GPS, esses aparelhos seriam basicamente inúteis, né? Seriam basicamente inúteis, né? O que faz do iPhone um iPhone é justamente o acesso que ele tem ao sistema de localização global e o acesso que ele tem à rede, né? E a capacidade que ele tem de usar a rede de maneira inteligente. Claro que tem a genialidade do Jobs, né? E o Jobs ele é genial em tudo que ele fez, né? Desde dos iMacs, que ele deu a volta por cima, dos iPods, né? Que foi o novo Walkman, né? Dos anos 2000, por assim dizer. E ele soube incorporar essas tecnologias de maneira ultra eficiente, né? Com design, com toda a coisa do apelo do marketing da Apple e assim por diante, né? Então, um belo exemplo dessa simbiose de setor privado e de setor público, né? O caso do iPhone. Outro caso que eu gosto muito é o caso do Concorde, né? Que é aquele famoso avião que viajava na velocidade do som. Para os mais novos, né? Não tiveram a oportunidade de ver os Concordes, né? Eu mesmo vi um Concorde só no museu em Nova York, nunca tive a chance de voar no Concorde, né? Mas para quem é dos anos 80, se lembra do glamour que era o Concorde, né? Fazer aquela rota Nova York-Paris em 4, 5 horas, né? Foi uma grande inovação dos franceses, né? Uma grande inovação dos franceses, que depois acabou não sustentando, porque era um projeto muito caro, muito custoso, tinha vários problemas com a coisa do ruído, né? Daquele Sonic Blast, quando o Concorde voa na Terra,
ele faz um barulho ensurdecedor, né? Ele só podia voar em cima d'água, né? Quando ele chegava para aterrissar em Heathrow, ali era um Deus nos acuda, porque o barulho que eles chamam do Sonic Blast, que é o estampido sônico, né? É extremamente violento, né? E os outros problemas de custo de combustível, etc. e tal, e depois do acidente que ele teve, ficou praticamente inviabilizado, né? Mas foi um investimento enorme feito pelo Estado francês, pela França, né? Na época, em conjunto com Air France e tudo mais, né? E do Reino Unido também. Mas muitas das tecnologias, por que eu gosto de destacar o Concorde? Porque muitas das tecnologias que foram desenvolvidas para o Concorde, como por exemplo os freios de carbono, né, para brecar o Concorde era dificílimo, porque imagina um avião naquela velocidade para você brecar um bicho daquele, né? Então eles desenvolveram um sistema de freios de carbono em que o freio não pegava fogo, porque originalmente, basicamente, você pisava no freio e pegava fogo, né? Tamanho era a fricção que você tinha, a velocidade, né? O sistema de fly-by-wire, que você pilota o avião remotamente, que a Airbus usa, todo mundo usa até hoje, inclusive a Embraer, né? Esses sistemas de fly-by-wire foram muito aperfeiçoados e desenvolvidos por conta do Concorde, né? A hidráulica de alta pressão para controlar as peças, os flaps das asas, enfim, várias tecnologias foram desenvolvidas a partir do investimento do Estado francês, né? Do setor público francês, são utilizadas até hoje pela Airbus. A Airbus é uma empresa meio híbrida, né? Porque ela é de um pool é um pool de empresas, na verdade, quem controla principalmente são os franceses e os alemães, né? Mas até hoje a Airbus usa todos esses sistemas, ou grande parte desses sistemas que foram originalmente desenvolvidos pelo Concorde, né? Que foi então um produto, ou vamos dizer assim, um avião que acabou não dando certo num certo sentido, mas deu muito certo em outro sentido, né? No sentido da herança tecnológica que ele deixou para a Airbus, né? Então também é um caso muito interessante para a gente estudar, né? E para o Brasil, o caso bem legal é o caso da Embraer, né? Eu sempre digo que a Embraer é o grande exemplo do Brasil que dá certo, do Brasil de sucesso, do Brasil complexo ou do Brasil sofisticado, né? A Embraer hoje está entre as 3 principais empresas de aviação do mundo, né? Altamente competitiva, né? Produz jatos de ponta na linha que ela opera, mas também é um belo exemplo dessa simbiose ou dessa relação sinérgica entre setor público e privado, né? A Embraer só existe no Brasil porque os militares resolveram criar uma empresa para proteger o espaço aéreo brasileiro, né? A Embraer só existe por conta do ITA, que foi criada lá em São José, e depois do CTA, né? Com toda a parte tecnológica de avionics, né? De aviação. Então não dá para entender a história da Embraer sem a história do ITA, que foram decisões do Ministério da Aeronáutica, que foi criado no bojo desse plano dos militares de conquistar o espaço aéreo, né? Então ela surgiu originalmente ali nos 60, 70, né? Foi criada para tentar construir e desenvolver os primeiros aviões no Brasil, né? E conseguiu, teve sucesso, né? Teve sucesso, os aviões... inclusive não só na área militar, né, o antigo Tucano, mas na área comercial, foram aviões interessantes. Depois ela teve problemas nos anos 80, na crise da dívida, uma empresa que sofreu muito, né, quase quebrou. No início dos 90 ela foi privatizada e ainda com dificuldades foi ajudada pelo BNDES, né, o BNDES salvou a Embraer nos anos 90, ela estava para quebrar ainda nos anos 90 e depois ela foi catapultada pela iniciativa privada brasileira e voou, por assim dizer, né? Então, a Embraer é fruto do sucesso, né, brasileiro, tanto do ponto de vista público quanto do ponto de vista privado, né? Dessa articulação entre público e privado, dessa ideia dos militares de construir aviões, dessa ideia de se construir o ITA, que virou um centro de pesquisa de excelência, que forneceu os engenheiros que foram capazes de fazer os aviões, né? Dessa ideia de se criar uma empresa no Brasil de aviação, e depois auxiliada pelo mercado, turbinada pelo mercado de capitais brasileiro, pela iniciativa privada brasileira e com uma mãozinha ali do BNDES nos anos 90, né? É um belo exemplo dessa articulação positiva, né? É muito difícil fazer aviões, né? Aliás, é uma coisa curiosa, até o Brasil não é capaz de fazer carros, né? O Brasil não tem uma indústria nacional de carros, nunca conseguiu se consolidar no mercado de carros. Não obstante não ter conseguido fazer carros, o Brasil faz aviões, que é uma coisa até meio paradoxal, né? A gente tem uma empresa de capital nacional doméstica que está no estado da arte para fazer aviões e a gente é incapaz de fazer carros, né?
Por um motivo muito simples, são mercados difíceis de se entrar, né? São mercados de concorrência monopolística, que tem marcas, que tem tecnologias, que tem escalas, que já estão dominadas pelos grandes players do mundo. Então não é simples, né? Não achar que um empreendedor brasileiro vai acordar amanhã e vai fazer uma empresa de carros ou de aviões, né? Então a Embraer é um belo exemplo desse sucesso do Brasil, né? Do Brasil que dá certo, assim como obviamente a Airbus e a Apple, né? Não precisa nem dizer, né? E todos esses casos são casos que ilustram bem a importância dos sistemas nacionais de inovação, né? Os sistemas nacionais de inovação incluem 3 pernas, né? A perna privada das empresas que criam e desenvolvem os produtos e vão ao mercado, da parte de financiamento público, do fomento, que é muito importante, o BNDES é um belo exemplo disso, né? Dessa perna do financiamento público, e da parte educacional tecnológica, que envolve os institutos de pesquisa e a universidade, né? Então, essa ideia do Sistema Nacional de Inovação, que vem dos neo-schumpeterianos, que o principal nome relacionado a isso é do Lundvall, os neo-schumpeterianos que desenvolveram essa ideia, no fundo ela está lá atrás no LIST já, né? O Sistema Nacional de Inovação, né? A ideia de que só são ricos os países que têm um Sistema Nacional de Inovação robusto, né? Que são capazes de criar e dominar novas tecnologias, né? E essa criação e domínio de novas tecnologias depende dessa articulação que eu estava mencionando, de Estado e de mercado, e depende do bom funcionamento desses 3 pilares, né? Da iniciativa privada aguerrida e capaz de conquistar os mercados, da parte do setor público no financiamento e no fomento, e da parte de pesquisa e desenvolvimento no sentido da universidade e dos institutos de pesquisa, né? Só uma articulação, uma integração dessas 3 pernas é capaz de produzir a inovação local, né? A inovação local, daí a ideia do Sistema Nacional de Inovação, né? E nesse sentido eu acho que o iPhone é um belo exemplo disso, né? O iPhone é um belo exemplo de um Sistema Nacional de Inovação, que é o americano, que é, enfim, poderosíssimo, né? Estou dando um exemplo entre milhares, né? O próprio surgimento da IBM, dos computadores pessoais, se deve muito ao MIT lá em Boston e ao dinheiro que o governo americano injetou no MIT, né? Então é um outro belo exemplo de Sistema Nacional de Inovação funcionando nos Estados Unidos, né? O dinheiro que foi injetado no MIT pelo governo americano e as pesquisas que foram feitas depois naquela coisa do Bell Labs, né? Que é aquela ideia da fábrica de inovações, enfim, teve muito dinheiro público americano, muito fomento nisso e muita competência dos engenheiros, dos pesquisadores e depois da iniciativa privada americana, obviamente, para se aproveitar de tudo isso, né? Então é um outro belo exemplo, né? E o que eu mencionava do Concorde, que redundou, cujas tecnologias vieram parar no Airbus, também é um belo exemplo disso, né? A Airbus é uma empresa fantástica, né? Do ponto de vista de inovação, de domínio tecnológico, né? E está aí brigando cabeça a cabeça com a Boeing para dominar o mercado mundial de inovação, né? Mas o Concorde é só um pequeno pedaço dessa história, né? Uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena peça desse quebra-cabeças que é a Airbus, né? Mas de novo um outro belo exemplo de Sistema Nacional de Inovação, no caso agora europeu, né? Acho que é um dos setores em que os europeus ainda conseguem manter um domínio tecnológico muito importante. Aliás, tem uma briga enorme dos europeus com a Boeing por conta dos subsídios, né? Porque esse novo avião da Boeing, que é o 787, o Dreamliner, né, que atrasou muito para sair, tem um processo correndo na OMC em que os europeus acusam a Boeing de ter dado 5 bilhões, do Tesouro Americano ter dado o equivalente a 5 bilhões de dólares em subsídios para a construção do 787, no que eles apelidaram até de subsidy liner, né, de tanto subsídio que recebeu esse avião, né. Teve aqueles problemas com as baterias de lítio que pegavam fogo, enfim. Foi um avião que agora está deslanchando, mas no começo teve problemas, assim como o próprio A380 também teve problemas, né, que foi a grande inovação da Airbus foi o A380, que é um avião gigantesco, o maior avião do mundo, né? Também atrasou muito, 2, 3 anos, depois teve alguns problemas de rachadura nas asas, logo no começo do projeto, andou até caindo turbina da Rolls-Royce no meio do mar, porque teve alguns problemas ali no começo, mas agora parece que está engrenado, né? Então, são 2 casos interessantes, né? Tanto da Boeing, que teve muita subsídio, segundo o Airbus, né, nessa briga da OMC, e de tecnologias militares também, porque é importante lembrar que
o gasto de defesa americano, que é gigantesco, né, o gasto do Estado em defesa, ele acaba financiando também as tecnologias de aviação, né, na medida em que as empresas vão se fundindo e depois acabam usando essas tecnologias que foram originalmente desenvolvidas para o Estado americano, né, para o gasto, financiados a partir do gasto de defesa. Até me lembro agora daquele famoso discurso do Kennedy nos anos 60 em Houston, né, quando ele anunciou que os Estados Unidos ia embarcar no programa espacial com força e fazer o projeto de aterrissar na Lua, né? E ele anunciou isso em Houston para fortalecer a base da NASA em Houston. Muitas das pesquisas que foram feitas depois, a partir do projeto da NASA para aterrissar na Lua, foram utilizadas em várias outras indústrias, por exemplo, roupa, né? Eles desenvolveram muito a coisa da roupa dos astronautas, né? Porque o fulano, para pousar na Lua, tinha que ter uma roupa decente, né? Por assim dizer. Mas os materiais da roupa depois foram utilizados pela indústria de roupas americana, né? Então vários tecidos foram desenvolvidos e essas descobertas transbordaram, por assim dizer, né? Como a gente usa no jargão de discussão de externalidades e de spillovers, né? Houve um transbordamento dessa inovação tecnológica para outras indústrias, né? Então os sistemas nacionais de inovação, eles têm essa característica, né? Eles produzem tecnologias que transbordam e toda a indústria acaba se beneficiando disso, né? Então, por isso que eu gosto muito dessa discussão do iPhone, né, como um exemplo disso e do Concorde também, né? E no caso brasileiro a Embraer, que também é um belo exemplo, disso, né? Então, no registro desse curso de complexidade e sofisticação produtiva, os sistemas nacionais de inovação têm uma perna-chave, né? É difícil entender um país que consegue se desenvolver e dominar a tecnologia sem ter núcleos endógenos, ou seja, pontos de sistemas nacionais de inovação em determinados mercados e determinadas tecnologias, né? Isso a Alemanha também é um belo exemplo disso, além da França e de Japão e de Coreia do Sul, né? A gente encontra muito disso também nos exemplos de sucesso da Ásia e a China não precisa nem dizer, né? A gente já discutiu um pouco de China, mais detalhes na aula de China, mas esses núcleos de inovação estão sendo endogenizados nos países asiáticos, né? E já dá para dizer que hoje eles são capazes de fazer por conta própria. Por exemplo, a China já é capaz de fazer submarino, já é capaz de fazer avião, já é capaz de fazer carro, então eles já têm o domínio, vamos dizer assim, endógeno dessas tecnologias, né? Eles conseguiram dar esses saltos de sofisticação e de complexidade, né? Então, eu destaquei o caso do iPhone, o caso do Concorde, o caso da Embraer, porque são casos muito ilustrativos, né? Muito fáceis de se entender e muito ilustrativos, mas a gente tem milhares de exemplos desse daí, mundo afora, para serem estudados e que inclusive já foram documentados, né? Então, esse pilar dos sistemas nacionais de inovação e do investimento público, né? Do papel do investimento público nos sistemas nacionais de inovação é muito importante, né? Muito importante para entender esse avanço da sofisticação produtiva e da complexidade econômica desses países ao redor do mundo. Tá bom? Obrigado.